Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Persona novamente. Hoje estou aqui com um convidado muito especial, o Gabriel Santana. Ele é crítico literário, revisor e tem uma faceta do Gabriel que talvez vocês não conheçam muito bem, mas ele é um cinéfilo, né? Ele é apaixonado por filmes, assiste filmes todos os dias quase, né, Gabriel? Então, por isso eu convidei ele para nós estarmos aqui um dos grandes clássicos aí do cinema moderno, contemporâneo, a gente pode dizer, né? Que é o Além da Linha Vermelha, que foi uma escolha do próprio Gabriel, inclusive. Tudo bem, meu cara? Ô, meu querido, muito obrigado, viu, por essa apresentação singela e espero fazer jus a essa apresentação. E, de fato, ano passado eu comecei mesmo com esse projeto pessoal, né, de tentar assistir um filme por dia, e foi muito bom, foi uma experiência muito enriquecedora e aprendi muito durante esse processo. E a escolha do Terrence Malick, né, ou Terrence Malick, é, é um dos filmes que me formam, assim, né? Não só esse filme, mas o diretor e a sua forma de ver o mundo e fazer cinema. Então, acredito que será uma boa conversa. E melhor ainda estar aqui, né? Acompanhado de ti e do Persona, que eu consumo e aprendo muito sobre cinema com vocês, né? Sobretudo com você. Opa, maravilha, né? O... Esse filme aí não tem tanta coisa pra falar a respeito dele, né? Mas eu acho que todo mundo que assiste tem assim uma experiência quase que arrebatadora mesmo, né? Você tem essa é um filme bem comprido, né? Um filme de 3 horas, mas que você mal sente passar. E o mais legal é você saber que o filme era para ter sido muito maior ainda, né? A edição que o Malik queria era um filme de 5 horas, né? Porque no total eles tinham 250 horas de filme rodado, né? Então, muita coisa mesmo. E começa, assim, essa forte impressão desde do elenco, né? Eu não sei se tem outro filme que tem um elenco com tantos atores, assim, muito bons, né? É um time só de protagonistas, né? O filme não tem um. Até a gente pode pegar ali o do Jim Caviezel, né? Que é o Witch, mais tarde seria o Cristo do Mel Gibson, né? Pode até pegar ele como um protagonista, mas o filme não Sim. tem assim um protagonista apenas, né? E é um timaço. E teve muitos outros atores ainda que foram filmados, que participaram, mas que acabaram ficando de fora também, que eram tão grandes quanto esses que participaram do filme. Não conheço nenhum outro filme, acho, com um elenco tão de tantas estrelas assim, né? Você tem Woody Harrelson, Champagne, George Clooney, o Adrian Brody, pô, uma galera que ia ganhar um monte de Oscar aí, né? O Malik tinha feito dois filmes antes, né? Na década de 70 e obras-primas já, né? Sim. Não sei se eu poderia dizer assim, mas pelo menos para mim, né? E aí ele ficou, se não me engano, 20 anos sem filmar, né? Se eu falar alguma bobagem, por favor, você me corrige. E quando ele anunciou que ia fazer este filme, né? Assim, toda a tropa hollywoodiana disse que queria participar, né? E ele arrecadou quase esses fãs de um nicho específico que seriam esses atores. E é uma das primeiras coisas, assim, pelo menos nos primeiros 40 minutos, que você se impressiona com a quantidade de ator mesmo, né? E é isso, para quem conhece um pouco só da história do cinema, ou pelo menos da história do cinema recente, né? Vai reconhecer ali muita gente, muita gente. E é impressionante essa questão que você muito bem mencionou, que o filme ele não se foca tanto em um ator só, né? Há uma linha ali. Eu vejo esse filme muito, às vezes, como um espiral, assim, né? Ele vai, às vezes, se fechando em si mesmo
E nessa maneira em que ele vai fazendo esse espiral, vai aparecendo alguns autores, depois vão sumindo e eles vão aparecendo de novo, quase como espiral. Mas o filme, de fato, é muito grande, não no sentido depreciativo, né? Mas, por exemplo, ele ficou 1 ano e meio só editando o filme, Exatamente. com todas as imagens. Então, é um filme grandioso em todos os sentidos, né? Quantidade de elenco e grandioso em outras coisas que a gente poderia entrar também, né? Mas essa questão de atores é uma das primeiras, né, que nos chama a atenção quando a gente está vendo esse filme. E é interessante que não é uma relação muito dele, né? Assim, é mais interessante que partiu mais dos atores do que dele, né? Porque, pô, tem vai filmar, eu quero participar, né? Nem que eu fique aí. E você percebe mesmo que são grandes atores que às vezes passam, sei lá, né? 2 minutos, 1 minuto, 40 segundos Sim. no filme. E foi assim, né? Os que ficaram de fora, né? Que filmaram, mas ficaram de fora. Eu vejo essa questão da ausência de um protagonista explicada no próprio filme. No momento que um dos narradores, né, ele pergunta assim: será que nós não somos todos rostos de uma mesma face? Né? Não fazemos parte todos de um mesmo ser? Então, ele está descrevendo aquela circunstância, que é a circunstância específica da guerra, né? É um filme, digamos assim, anti-guerra, né? Mas ele também está tentando descrever a situação do ser Sim, humano dentro do cosmos, digamos, como um todo, né? E você descreveu muito bem a questão da espiral, porque é um filme que, embora tivesse um roteiro, eles improvisaram muita coisa e foi o Merrick que no final pegou essas 250 horas, pegou esse roteiro e criou uma coisa completamente diferente do que todo mundo que estava participando do filme pensou que ia ser. Porque boa parte da narrativa que nós vemos terminada ali, ela acontece por causa da narração, da voz em off, né? A voz é colocada sim, depois. E é isso que cria coerência no filme. O filme começa com uma das frases mais bonitas, né? Que é uma frase que, de certa forma, dialoga aí com a história do século XX inteiro, né? Que é, o que é essa guerra no coração da natureza, né? Isso, de certa forma, além de dialogar com a história do século XX, dialoga com a própria condição, né, do homem, né? E termina com, igual você falou no começo, a visão de mundo dele sendo reafirmada, que é a visão do mundo do Witch, né, do personagem do Jim Caviezel, mas é a visão do mundo do próprio Merrick. Ele termina com a frase: tudo brilha, né? Então, esse movimento, né, e é um sim. filme muito, muito bonito mesmo. É só quem assiste, só assistindo, né, o filme para ter essa percepção, mas é muito bonito. Ele de fato um filme muito bonito. Né? Ele eu gosto dos hiatos que há no filme entre a história, o enredo acontecendo no filme e esses hiatos de imagem, que é uma característica do próprio Malick, né? E entre esses momentos de narração, né? A toda. Me parece que isso até vale uma revisão aí de assistir para anotar quantas vezes ele faz isso, anotando certinho. Mas me parece que ele é muito bem trabalhado, quase que como a quantidade exata de cada período, assim, sabe? Como se fosse uma peça Parece musical, que é assim, né? o mesmo tempo em que é uma narração, exatamente, né? Você não tem uma desordem, essa é a palavra que eu gostaria de encontrar, encontrei. Você não tem uma desordem na forma do filme, né? Tudo aquilo dali funciona. E eu lembrei muito, você tem esse silêncio, você tem esse hiato, e de alguma maneira você tem um crescente que vai descendo de novo, né? A poesia hebraica, você tem isso muito bem feito, né? Sobretudo nos salmos, né? Que tem, que a gente chama de um estilo que um, e há um quadro no meio, né? E essas pontas fecham esse quadro no meio. Então, a forma
deste filme, sobretudo, obviamente que a Árvore da Vida me parece que ele vai levar esse estilo à enésima potência, assim, né, de trabalhar a questão da própria natureza, etc. Mas a forma deste filme, ela é muito bem feita, no sentido que é uma harmonia e muito bem colocada por você, a questão da orquestra mesmo, né? É, é, é muito bonito, cara. Muito bem feito. Você não sente o filme passar, mesmo que ele seja um filme parado, né? É até um paradoxo, filme de guerra, né? Mas ele é um filme, assim, que tem um ritmo próprio. Né? Ele vai cadenciando devagar, etc. E já para te passar a palavra, quando há a primeira morte no filme, né? Na verdade, as duas primeiras mortes, ele faz isso assim nitidamente, descaradamente até, né? Muda o filme, ele era muito mais sombrio e quando as duas primeiras mortes, o filme ele passa a ser muito mais, um pouco mais claro, isso na paleta de cor, né? No momento exato ali que eles estão dentro da floresta e um sujeito mata os dois, que tá aquele momento de intenção assim absurdo, né? E o sujeito mata dois soldados. E aí o filme fica muito mais claro, parece assim que ele está desvendando, né? Ó, agora a gente está percebendo de fato o que é isso. É muito interessante essa questão, e eu me impressionei revendo o filme, porque eu não tinha prestado atenção nisso na primeira vez, né? E depois o filme volta a uma carga assim de cor mais pesada, e ele vai fazendo também essa, né? Ele fica fazendo essas nuances o tempo todo, assim. Então é isso mesmo, cara. É uma orquestra de imagens, né? É muito bonito. Sim, é interessante você notar essa questão da harmonia, porque ele parte de um caos da própria produção do filme, porque muita improvisação, muita gente, né? Muitos atores, muitos figurantes, muita coisa acontecendo. Aí você tem um material bruto de 250 horas, mas daí você consegue organizar tudo isso num determinado ritmo, igual com uma música, uma determinada cadência, né? Essa questão que você nota da cor que muda, né? Tem a ver com esse movimento que vai da ação, da guerra, e as cenas de guerra desse filme são muito bem feitas, enquanto cenas de guerra mesmo. Os efeitos são bons, e são efeitos às vezes físicos Sim, mesmo, feitos no próprio set, né? E daí você passa dessas cenas de bastante ação, que são muito bem feitas com aquele Steadicam, né? Com muito movimento, com muito bem feito mesmo. Principalmente aquela hora que eles entram no acampamento dos japoneses lá. Aquilo ali é uma cena, assim, digna sim, de grandes cineastas de ação, né? Você pensar, o Merrick é aquele cara que só trata da contemplação, não. Ele tá mostrando ali que ele sabe fazer cinema de verdade. E daí você passa disso para exato. cenas completamente meditativas, né? Ele filma ali um inseto, filma uma ave, filma uma folha, filma o Witch lá brincando com a água, se maravilhando ali com a natureza, né? Então tem esse ritmo mesmo, de você vai para a ação e passa para a contemplação, vai da ação. E isso, os próprios atores estavam fazendo o filme e não imaginavam o que estava acontecendo, né? Teve uma entrevista de um deles, que é o Nick Nolte mesmo, né, que faz o coronel lá. Ele fala que às vezes estava Sim. tudo montado, 200 figurantes, bomba explodindo, avião passando, um monte de coisa. E daí aparecia um tucano, alguma coisa assim, e o Merrick não filmava mais nada, ele filmava só o tucano, né? Porque tudo aquilo ali podia ser montado novamente, mas a ave não dependia deles, né? Então, é uma coisa, Perfeito. trabalhar assim a ideia da circunstância poética mesmo, sabe? Um olhar assim aberto para a realidade que tem a ver com o que o filme está falando mesmo. É muito interessante que o filme ele começa com essa mostrando essa relação do homem com a natureza, né? No caso ali os próprios nativos e depois isso vai se desenvolvendo no próprio filme. É, é, é,
há o homem com a natureza, num sentido mais, quase, vai ser aqui redundante, mas não tem como, natural mesmo, né? E você tem essa contemplação, essa harmonia de um homem que percebe a natureza e não a modifica de alguma maneira, né? Ele é quase como um só. É interessante um dos diálogos do início, que ele pergunta para uma moça, né, se os filhos dela não brigam, né? Ela é uma inocência, né? Sobretudo na na forma dela de apresentar. E ela ali está atuando muito bem, né? No seu nome da atriz. É, E ela diz, eles brigam quando estão brincando. provavelmente Mostra essa inocência. ela É nem era muito atriz bonito. mesmo, né? Provavelmente era alguém que ele pegou ali no momento para fazer. E você vê essa inocência, né? Essa beleza dela dizendo. E é muito interessante a inocência, que parece que ela está até um pouco envergonhada de conversar com ele, né? Sim. Assim, eu acho bonito a beleza do que ela fala, né? Sim, eles brigam, né, o tempo todo, mas quando estão brincando. E é engraçado que nessa frase mostra que o que eles estão fazendo ali na guerra é uma briga, né? Mas é diferente. São crianças de alguma maneira também, né? De alguma maneira a Segunda Guerra Mundial ali, os japoneses contra os Estados Unidos. E eles brigam, mas é muito diferente do que essa briga das crianças, né? Essa briga inocente, que eles gritam e etc. Ali, essa harmonia, né? E aí você vem o Flusser, né? O Willer Flusser, o filósofo, não é luz brasileiro, filósofo que eles chamam de anglo-brasileiro, né? Dizia que a técnica ela invadiu o século XX, né? Porque você tem essa harmonia, esses nativos com a natureza que brigam, mas eles não invadem a natureza e nem a natureza de alguma maneira os invadem, né, etc. E você tem ao contrário, essa briga de gente grande, né, que são os Estados Unidos contra o Japão, mas uma briga invadida pela técnica, né? Já é uma briga invadida pela materialidade mesmo, né? Então é completamente diferente dessa inocência que ele apresenta no início do filme e vai desenvolvendo, né? E você tem, cara, uma cena que ele mostra uma vez só, e ela é tão bonita, que tá todo aquele verde, né? Tá toda aquela vastidão, aí tem um raminho de mato e jorra um sangue, assim, no raminho de mato, né? É muito bonito, porque lembra um pouco até o título do filme, né? Mas ele mostra, de alguma maneira, essa invasão, né, da técnica dentro da natureza. Tem assim as duas visões, né, dos dois personagens que acabam sendo assim como se fosse antagonistas, né, que é o personagem do Witch, que é o Jim Caviezel, né, e o personagem do General, que é o Champagne. E o legal é que Uhum, o Melick aproveitou uhum, as características dos próprios atores. Aquela visão do Witch, né, uma visão religiosa, digamos assim, de fato é a visão do Jim Caviezel, né? E tudo que acontece no filme, o fato de ficar no final para ajudar a tropa e tal, tá prefigurando aí que ele seria o Cristo, digamos assim, mais pra frente, né? E o Champagne é de fato aquele cara mais cínico, mais nihilista, de verdade, sabe? Então, é, porque o Merrick ele gosta de aproveitar as características essa questão da improvisação. Depois ele arruma tudo, né? Sozinho lá, ele fica um ano ó, editando o filme. Mas ele aproveita as características das próprias pessoas, né? Porque é um cinema atento à pessoa mesmo, e coloca isso dentro do enredo. sim. Então, quando você mesmo fica é, adere a esses questionamentos, a visão do Witch há essa harmonia, né, na natureza, tudo brilha, né, no final, ele fala isso. Ele enxerga uma fagulha, diz, né, sparkles, né, dentro do champanhe, dos olhos dele e tal. E tem essa visão do champanhe também,
que ele fala, não é necessário, acho que não é ele que fala, o personagem do Nick Nolte, mas que é muito parecido com ele. Tem uma hora que ele fala assim, olha para a natureza, né? As flores, as trepadeiras, elas estão engolindo aquela árvore. A todo momento a própria natureza está brigando, né? Você não está vendo isso. Então, ele tem uma espécie de dialética assim, né? Você propõe uma coisa e depois é, o seu contrário, né? E daí a gente vai chegar na ideia de que se todos somos rostos da mesma face, como o personagem fala, que de fato esse movimento antagônico faz parte do próprio ser humano, né? Então ele está descrevendo todas as faces, faces luminosas, faces sombrias, né? Do ser humano como um todo, né? É lógico que no final tem essa visão esperançosa, e daí a questão do título, como você mencionou, nos dá mesmo a visão do mundo do Melick, né? Ele está adotando uma visão de mundo, mas é muito legal observar que ele não é um maniqueísta, ele aceita tanto o Sim, bem quanto o mal e incorpora isso numa narrativa que é muito bonita, no sentido, em todos os sentidos. No sentido de ser poético, no sentido de ser bem feito, no sentido de ser. perfeito. Aquela cena que você estava falando do começo, da ilha, inclusive eles chegaram a fazer só um CD com os cânticos dos melanésios ali, dos moradores, né? O uso do som, né, na obra do Mac como um todo, mas se você prestar atenção ali, eles estão cantando um cântico e ele incorpora o som do mar no ritmo da música, né? Porque o som é algo que é colocado depois, então eles cantam e daí o mar entra. Então, assim, isso que você falou de estar em harmonia com a natureza, em harmonia mesmo, entendeu? Até os seus gestos, eles estão em Sim. harmonia. E daí, o que interrompe esse cântico, essa cena e tal, é o navio da marinha chegando, né? Lembrando que eles estão em guerra, que, né, estão ameaçados e tal. Sim. É muito, muito legal. Me lembra um pouco, claro que essa visão toda religiosa do Malik, né? Me lembra um pouco eles presos ali numa espécie de Éden, né? Do paraíso, Sim, e você tem essa incisão, né? Da vida real, né? Beleza, o paraíso está aí, mas existe a vida real, né? E é interessante o que ele fala, né, ao colega dele, tipo assim, como que nos acharam? O que que eles estão fazendo aqui? Né? É muito interessante essa questão. E outra coisa, aparece muito na personagem do John Travolta, mas também em todas as personagens que têm uma espécie de hierarquia um pouco mais acima, que é, é, é uma diferença muito latente, o olhar dessas personagens com uma hierarquia muito acima em relação à guerra, e o olhar dos soldados, assim, né? sim. Das buchas de canhão mesmo, em relação. E é muito interessante a questão do John Travolta, o diálogo dele, que ele diz se eu não me engano, pro Jim, né? É Nick Note, né? Eu não vou me lembrar agora qual que é a personagem exata, mas ele fala que você é, né? É muito interessante aí. O personagem olha para ele e fala: é verdade, eu amo essa guerra. Assim, meio que ele coloca um sentimento no soldado, né? No subalterno. E essas diferenças de cosmovisões, ela é muito bem trabalhada, e porque os próprios soldados, né? Que estão ali de fato dentro da floresta, né, entendendo esse horror da guerra, é quase que palpável o medo que eles estão sentindo de Sim. estarem ali, né? Eu fiquei lembrando de meu bairro aqui onde eu moro é muito perigoso, né? E às vezes esses dias eu tive que sair à noite para comprar um samba para minha esposa, porque ela tá grávida, ela ficou com vontade, queria comer, não estava conseguindo dormir, era 2 horas da manhã. E aí não tinha Uber, e foi assim um inferno, eu tive que ir a pé e voltar a pé.
o horror que eu passei indo e voltando, né? Porque é um medo que o tempo todo você pode ser assaltado, o tempo todo alguém. Então, tudo ao seu redor é perigoso, né? Você não tem um momento de descanso para sua mente. Revendo este filme, sobretudo a parte que eles estão entrando na floresta, os soldados, eu fiquei lembrando do que eu senti e imaginando que esses soldados sentiram algo 1000 vezes pior, porque e o Malek ele mostra isso tão bem que demora muito para aparecer os japoneses, né? Você só vê bala, você só vê tiro, né? Você não sabe de onde está vindo. Você vê um sujeito ali que ficou sem a perna, né? Que perdeu o braço e aquele horror, e você não sabe para onde que você está indo. Eu, 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 eu gostei muito dessa dicotomia, né? De alguém que está por fora, que está mandando, você tem que avançar, você tem que fazer, porque isso é a sua guerra, né? Há um momento que a personagem fala, isso, eu vivi todos os meus dias por esse momento, mas você não estava nem lá, né? Você estava no telefone mandando o sujeito fazer. Então, é muito interessante a dicotomia que o Malik mostra, né? A questão daqueles personagens que são mais experientes, você percebe que eles já adquiriram, digamos assim, uma despersonalização, né? Eles já não estão considerando aquelas pessoas como vidas humanas, né? Eles estão olhando como instrumentos, né? Aqueles homens são armas, né? Aqueles homens são instrumentos de vitória, então, tem isso, né? O personagem do Nick Nolte, o personagem do John Travolta, como você citou, e do Champagne, né? Que apresenta essa visão diferente justamente do Jim Caviezel e dos outros. Esse medo é natural, né? E embora, por outro lado, ele mostre também que naquela situação seja muito importante o papel daqueles que são corajosos também é muito importante, né? Por isso eu gosto do Melick, né? Ele nunca é maniqueísta mesmo. Ele mostra a complexidade do ser humano. Ele é medroso, mas ele também é corajoso. Ele às vezes se comporta de uma maneira desumana, mas às vezes ele demonstra muita compaixão também pelo seu próximo. E daí você tem todos esses aspectos aí simbolizados nos personagens diferentes, mas que, para aproveitar essa metáfora novamente, são todos rostos de uma mesma face, né? Cara, eu acho muito bonito. É, quando, por exemplo, muito bem feito. Na, quase no finalzinho do filme já, né? A gente pode dizer que a cena que conclui, né? O personagem do Jim Caviezel, ele compreende o que está acontecendo ali, de verdade. Essa questão da hierarquia que você falou, da revelação da circunstância, né? Você começa com o filme ali, daí os soldados adentram, mas daí não vê inimigo, não tem conflito. Parece que eles mesmos estão em dúvida. Será que vai ter a guerra mesmo? Será que não vai ter? Onde que está meu inimigo? E daí você vai... Quando chega nesse final, que ele vai distrair os japoneses para que a tropa dele não seja, né, como nós podemos dizer, dizimada, né, porque eles estavam assim numa espécie de armadilha, né? Quando ele se sacrifica, ele percebe que é isso que ele tinha que fazer. Essa é a circunstância que nós estamos vivendo agora. A burrice dos homens, sei lá, né, a sede de poder, alguma coisa ocasionou isso. Mas nós que estamos aqui, nós precisamos cumprir o nosso papel. Então, o meu papel é esse, de me sacrificar para salvar todos aqueles outros ali, né? Porque nesse momento exato foi assim que as coisas se configuraram. Podia ser o contrário, nós estávamos fazendo a armadilha e os outros eles estavam, né, presos, mas não é. E daí ele entende que aquilo ali é o papel dele, assim. E isso está na pessoa do Jim Caviezel. Isso está ali, porque se você perceber, não é feito com diálogos, não é feito com nada, são imagens. Então, o Melick, nesse filme, mais tarde, os filmes dele acabariam ficando assim, com muita informação.
Até pelo. Se pega o Árvore da Vida, por exemplo, são 10 anos de filmagens acumuladas, né? Que era um projeto que ele já estava produzindo nessa época, inclusive, do Além da Linha Vermelha. E daí você precisa colocar tudo aquilo, porque é muita gente envolvida, muito trabalho, e acaba ficando assim uma quantidade muito grande de informações. Esse eu vejo um filme mais enxuto, mais clássico nesse sentido, né? E embora não seja, a linguagem não seja clássica em si, mas há uma elegância, assim, uma economia de formar um pouco é, mais bem Sim, trabalhada, digamos assim. E você tem aí então essa atenção para para o rosto dos atores, atenção para a pessoa humana mesmo. E em poucos filmes você consegue enxergar isso. Ah, você não está preocupado com a atuação, você não está preocupado com aquele personagem que você criou. Você está preocupado com o momento que você está filmando está exprimindo mesmo. A verdade que existe naquele momento, aquela questão de montou todo um aparato de guerra e está filmando uma água. Montou todo o aparato de guerra e está filmando uma folha. Está filmando um rosto, está filmando os olhos. É muito bonito, assim, essa atenção, né? Eu acho que isso é cinema, sabe? Não é questão nem de ser grandes perfeito. efeitos especiais e tal. É você perceber que em determinados momentos existe uma verdade humana, né? Uma coisa que expressa o que é o ser humano ali naquele momento e você filma. E depois você coloca isso numa narrativa, mas naquele momento ali mesmo, o momento que está sendo vivido. Porque o cinema é essa arte, né? Que você usa as pessoas mesmo para criar a arte, né? Você não está usando palavras, não está usando apenas sons. Tem isso também, mas são pessoas que estão ali. Perfeito, na sua integralidade, né? É muito interessante que ele inicia o filme, não inicia, né? Mas uma das cenas iniciais, ele mostra um crocodilo, né? Eu imagino que seja um crocodilo ou um jacaré, algo dessa, dessa raça, imagino assim. Não sei dizer se aquilo é um crocodilo, um jacaré. E indo para o final do filme, esse jacaré ou esse crocodilo é capturado. E ele, eu consigo perceber ele que de alguma maneira ele está mostrando que essa natureza livre, mesmo assim selvagem, né? Ela é perigosa, ela é selvagem, mas ela está sendo capturada, né? No final do filme ela foi capturada, né? A natureza que era livre e engraçado que há muitos elementos que percorrem o filme todo e um desses elementos é a água, né? E ele mostra o crocodilo livre na água, né? É um dos elementos assim que percorre o filme todo, porque o tempo todo os soldados também estão pedindo água, né? E mostra como a água sendo essa questão mais elementar da vida mesmo, né? E há essa questão, essa captura, né, desse, desse sentido mais livre, né, e me parece que o centro disso, né, é uma cena de guerra, e é muito interessante que as cenas de batalha, elas são muito longas, né? Não é aquilo que você está acostumado, que aparece uma batalha, tem um flash aqui, um flash ali, já escurece e acaba. É, eu ouso dizer que é muito realista, né? Porque mostra que, assim, aquilo não acaba rápido, né? Aquilo ali é um inferno que dura. E é interessante que numa das cenas de batalhas, você tem uma cobra no meio da batalha, e a cobra está completamente perdida, né? Ela não ataca ninguém, assim, né? Ela está fazendo parte de todo aquele daquele inferno ali que está acontecendo, e de alguma maneira ela está perdida, ela não sabe o que fazer, né? Ela não sabe se ela ataca, se ela foge, se ela se esconde. Então, eu acho muito bonito essa construção que ele vai fazendo da natureza, né? Sendo invadida por esse homem e como que ele modifica, né? Até capturar com uma das cenas finais, né, ou dos cenas finais, o crocodilo. É um motivo que se repete, os répteis, né? Tem uma outra hora que tem um lagarto, se não me engano também.
pode ter conotação simbólica, mas eu gostei dessa sua observação aí, que é a natureza acuada, né? Se você entender esses répteis como símbolo de um mal cósmico, assim, você pode chegar a uma interpretação de que em determinados momentos o homem consegue ser muito pior ainda, né? E tem uma hora a primeira hora que um dos personagens mata o outro pessoa, que ele acerta, né? Ele tá cumprindo seu papel dentro da guerra. E ele mata outro homem. Daí ele fala assim, eu matei um homem, né? E isso é bom, né? Assim, a contradição na cabeça dele, né? Se construindo naquele momento ali. Isso é considerado bom, porque eu tô fazendo o que me mandaram eu fazer, né? É, estou, assim, executando uma técnica que foi aprendida, né? Todo treinamento, né? Está sendo colocado em prática, mas eu estou indo completamente contra a minha própria natureza, né? Digamos assim. Então, isso é ir além da linha vermelha, né? Essa é a linha, né? Perfeito. Não. E eu gosto do filme que ele não é militante, né? Ele, no sentido de tratar a guerra como se fosse algo que ela não é, assim, muito bem colocado por você na questão do maniqueísmo, como colocar os Estados Unidos como ruim, ou às vezes colocar o Japão como ruim, ou colocar, olha, esses homens, né, estão sofrendo Sim. na guerra, olha a desgraça, que não sei o que. Ele pinta aquilo como é, né? Assim, o cara tá lá se escondendo numa ilha paradisíaca, chega o comandante e fala, ó, velho, você tem o que fazer, né? É Não interessante tem que nenhuma bandeira no dos meio Estados Unidos, né? da Não é, batalha, não é um filme nacionalista, né? você não tem essa militância. É um filme que descreve as circunstâncias da Você guerra, não, né? O fato deles serem americanos, é lógico, tem tudo a questão do próprio Merrick ser americano. Daí, dentro da própria produção, tem aqueles, né, jogos assim de você aproveitar sotaques, aproveitar histórias, características que são, né, de cada estado, de cada região mesmo. Mas isso é algo que tem a ver com as pessoas ali no uhum, momento que elas estão fazendo o filme. Para nós que assistimos e não sabemos nada disso, não é importante. E essa ideia de não ter protagonista, inclusive, tá descrevendo o homem como um todo. E as circunstâncias que ele criou aí, né, essa circunstância de levar uma guerra, como ele diz mesmo, para o coração da natureza, né? Usar tudo que ele tem, né, todo esse sim, potencial técnico, essa inteligência, para destruir outros seres humanos, né? perfeito. E você não vê, como em outros filmes de relatos de guerra, claro que é o estilo do Malik fazer, mas você não vê tanto o arsenal de guerra. Você vê homens lutando contra homens, né? Você não vê ele tanque, quase sendo bazuca, né? Quase você não vê outras coisas que não são homens lutando contra homens. É uma guerra que mostra esse sentido mais puro da batalha mesmo, né? Você tem, obviamente, caças passando, etc., mas não é algo impessoal. Inclusive, quando eles encontram o fato com os japoneses mesmo e começa toda aquela lambança ali, e é um caos praticamente, né? E é muito interessante essa questão dos rostos, né, dos rostos, que você, se não prestar muito bem atenção, você não sabe quem é quem, né? Sim, Você não sabe quem é japonês, quem é americano, e tá toda aquela bagunça, assim. Então, eu acho muito interessante essa questão que ele trouxe a respeito da guerra, de mostrar que é humano, né? Isso daqui que está acontecendo é humano, assim, não tem tanta arsenal bélico mesmo, né? Aqui é homens contra homens. Né? nessa cena que eles invadem o acampamento dos japoneses, tem um dos soldados americanos que depois que eles já prenderam todos e tal, ele se mata, né? Ele não tem um deles que enlouquece, aquele que perde toda a tropa, né? Que ele era o comandante, ele era responsável pelas pessoas. E daí ele se sente culpado, ele fica maluco, né? Sim.
Mas nessa hora, e isso é. Por isso que eu acho legal o Merrick por causa disso. Ele não se preocupa tanto com o enredo que foi previamente estabelecido e tal, o que pode surgir ali. Então, ele percebe que aquele gesto era um gesto muito significativo, porque ele está, de certa forma, ligado com o sentido profundo do filme, que é mostrar o que a guerra faz com as pessoas. E depois que eles já mataram todos aqueles japoneses e tal, ele viu o que os seus atos foram capazes de fazer, né? O que ele mesmo foi capaz de provocar. No ato de desespero ali, então, ele tira a própria vida, né? É, atenção para esse tipo de gesto que passa muito rápido no filme. Tem gente que nem percebe, às vezes, porque é um movimento de câmera, um corte ali da edição. E, mas tudo isso é muito significativo. Você tem que pensar que do meio de 250 horas foram escolhidas 3 horas, né? E que tudo que está dentro dessas 3 horas, então, tem muito sentido. Não está ali à toa, né? Pode ter surgido do momento de improvisação, pode ter sido a melhor cena de várias que foram tentadas com o mesmo propósito, mas se está ali e está relacionado com tudo que foi escolhido, é porque é para você prestar atenção, né? Então, Perfeito, perfeito. É cinema, né, cara? É um filme muito bem feito, né? O verde, completo verde, né, que permeia o filme inteiro, lembra muito a nossa questão primitiva com a cor do verde mesmo, né? Sendo uma das cores mais essenciais do ser humano, né? O verde, ele é muito primitivo para o ser humano, né? Sobretudo em relação à caça, sobretudo em relação à guerra, em relação à dominação, mas também em relação à harmonia com a natureza. Então, e a fotografia desse filme, cara, é de uma beleza que sim, você, como você já disse, né, assim, tem cenas que são lindas, né? sim, Confrontos, as ponto de vista, né? bombas, assim, é muito bonitas mesmo. Mas isso, e o contraponto com aquelas cenas, com aquelas fotografias simples, sublimes, né? O finalzinho termina com um ramo assim, né, na água, aquela é muito bonito. Né? A fotografia desse filme é muito bonita, muito É bonita. um Sebastião Salgado por segundo, né? Você tem aquelas, né, esses É, fotógrafos, assim, que tem uma obra mais antropológica, digamos assim, que eles viajam para outros, né, países e tal, para observar, às vezes, tribos que vivem isoladas aí. E o Merrick tem essa. sim, Ele trabalhou com. Eu não lembro o nome do diretor de fotografia desse filme. Ele trabalha com o Lubeski sempre, mas nessa época ainda era outro, né? Enfim, mas tem essa preocupação mesmo, né? Preocupação estética das imagens. Parece que é tudo feito de improviso. Com o Merrick é sempre assim, as pessoas que trabalham com ele, inclusive, né? Mas na verdade tem ali uma ordem, né? No final acaba sendo tudo bem organizado. É engraçado que eles filmaram muitas cenas 3 vezes. Como você não sabia exatamente qual seria a continuidade, né, da narrativa, eles filmavam 3 vezes, assim, no sentido de que, é lógico que era muito mais vezes, né? Às vezes você ficava um dia inteiro filmando a mesma cena, ou 2 dias, uma semana, sim. mas você tinha uma cena específica que precisava ser filmada, que estava no roteiro, e eles filmavam de manhã, filmavam à tarde e filmavam à noite também, a mesma cena para testar todas as Cara, iluminações, mas justamente para a questão da continuidade, caso você tivesse uma cena que tinha sido filmada muito depois e tal, e ela tivesse uma determinada luz, você quisesse encaixar aquilo como ele não sabia exatamente qual seria a ordem, né, da narrativa, você precisasse encaixar, você teria as 3 possibilidades de iluminação, né, para dar essa impressão de continuidade. Então, imagina o trabalho que não deu, né, fazer isso. não, é absurdo, né? O Melick, ele é insano. Ele ama cinema mesmo, não tem outra questão a dizer, né? É um filme Porque bem acabado, né? é muita coisa.
E não fica com aquele. Claro que outros filmes vai ter um pouco mais de abstração, assim, mas esse filme ele não fica com aquele hermetismo, né? Ele não é Sim. um filme hermético, obscuro, né? Muito pelo contrário, ele é muito claro. É, Desde o início até o fim, ele é muito claro. embora ele seja muito poético, justamente ele tem essa questão de ser mais simples, né? A partir da Árvore da Vida, o Melick ia fazer filmes até formalmente menos acabados, né? Filmes mais improvisados mesmo e, e não tão claros assim, né? Os conflitos não ficam tão claros, é uma coisa mais Sim. Não, o Cavaleiro de Copas é um absurdo, né? sim. Justamente, todas as que ele fez aí da Árvore da Vida, né? A sua obra no estado atual, tirando o último filme, que também tem essa, né, como que chama-se? Hidden Life, né? Uma Vida Oculta. In the Life. Esse Sim. ele volta aí a essa simplicidade, digamos assim, Mesmo período. desses primeiros filmes, né? Do Dias de Paraíso, o Terra de Ninguém e esse o Além da Linha Vermelha, né? Mas essa segunda parte da carreira dele aí mesmo, que Uhum. tem a Árvore da Vida, Cavaleiro de Copas e tal, tem uma espécie de hermetismo mesmo. E é por isso que muitas pessoas acabam não gostando muito dessa época aí, né? Desses filmes, né? Sim. Justamente por não compreenderem por que tem Mas um é alguém que está dinossauro testando. no meio da Árvore da Vida. Mas eu gosto porque é alguém que está testando, né? Que não está fazendo uma caricatura de si mesmo o tempo todo, né? Sim. Não, eu também gosto. Eu sou um dos que defendem, né? Principalmente a Árvore da Vida é um filme que eu gosto muito. Tem gente que não gosta, né? Principalmente os críticos de cinema, Show. assim, são divididos, né? Os críticos do Cahiers, por exemplo, levaram o filme, até ganhou Palma de Ouro e tudo. Mas tem uma parte da crítica que, né, Uhum. despreza o filme completamente e considera ele como um exemplar de uma tendência muito ruim, assim, que é justamente a eliminação de todas as formas clássicas, né, do cinema. E um cinema que seria o equivalente do fluxo de consciência na literatura, né? Esse cinema de fluxo, né? Sim, Onde exato. não existe uma continuidade narrativa bem Isso. delimitada, uma unidade dramática das cenas. Né? É tudo assim só a câmera fica passeando, a montagem ela junta vários fragmentos, né? Fragmentária. Né? Mas enfim, isso Perfeito. ainda não acontecia no Além da Linha Vermelha. E na minha opinião é o melhor filme do Melick. Além da Linha Vermelha é o filme que eu mais assisti, que para mim tem mais coerência, como eu falei, a questão da Concordo. você unificar o começo com o final. Embora a gente falou aqui da produção, isso não é importante. Importante é que o filme é acabado em si, né? E ele tem essa coerência, tem essa dinâmica de Sim, ir e voltar para a guerra, para a contemplação. E tem uma reflexão a respeito, né, de quem nós somos, que é uma das coisas mais bonitas que já foram feitas aí na história do cinema, né? e o filme inteiro falando a respeito da morte, né? Inicia Sim. a respeito da morte e termina uma ode aí a ter a morrer, né? Você tem os É três grandes uma assuntos, né? reflexão muito bonita sobre a morte. Você tem a guerra, o amor e a morte, né? Quase toda boa obra de arte fala disso, né? Sim, perfeito. E se fosse para sintetizar, então, meu cara, assim, alguém te perguntasse, pô, Gabriel, você tem esse filme aqui, Além da Linha Vermelha, por que eu devo assisti-lo? Né? O que você diria? Rapaz, que pergunta difícil, hein? Eu acho que eu diria que o sujeito deve assistir esse filme para entender que a vida ela não é preto e branco, né? A beleza é na guerra. Eu acho que eu partiria por esses princípios assim. Maravilha. É sintético e muito significativo, né? E é isso aí, meu cara. Acho que Nesse sentido mesmo, né? Sim, está dizendo que obviamente que a guerra em si é uma desgraça, né? Mas assim, a beleza ali. E o Malik sim, tenta trazer isso.
não é toda essa militância. E isso mostra a nossa vida, assim, né? A gente não é bom o tempo todo, você deixou isso muito claro, a gente não é mal o tempo todo. E na guerra é assim mesmo, né? O próprio Jim, ele inicia o filme meio bobão, assim, né? Você fala, pô, esse cara é um idiota, né? Depois você vai vendo ele na guerra, ele tá matando gente, né? Então, é assim, né? Tá falando de nós, né? E acho que por isso que o filme é bom, né? Por isso que isso que faz Sim. uma obra de arte ser boa, ser considerada uma grande obra de arte. É algo que de fato se conecta com você, de fato tá falando dos aspectos de quem você pode ser, né? Não é artificial, né? Sim, há uma verdade ali, né? Maravilha, meu cara. Sim. Agradeço muito a sua presença aqui, né? Novamente, né? Temos que continuar aquela série lá dos gregos, né? Inclusive, abandonamos, mas ano que vem a gente retoma aí. Temos. E muito obrigado, né? Eu agradeço, meu velho. Você sabe que sou seu fã, não falo isso com nenhuma hipocrisia. Sou seu fã mesmo, acompanho muito seu trabalho e sou muito honrado por esses convites, sobretudo para falar do que eu gosto e, melhor ainda, falando do Malik, né? Maravilha, eu acho que a ideia aqui é propor que as pessoas assistam o filme antes, né? Mas serve para quem não assistiu. Com certeza, tudo que você falou aí vai despertar o interesse, né? Mas serve também para quem já assistiu para trazer novos olhares, né? Porque, por exemplo, você apontou várias coisas que eu não Perfeito. tinha Eu, prestado atenção, né? E com certeza eu também falei alguma coisa que você também não tinha prestado atenção. Então, isso é diálogo, né? Isso é crítica cultural. É você muito, é, trazer questões que surgiram na hora que você estava assistindo o filme, né? É lógico que nada substitui a experiência de ver o filme em si, mas esse diálogo é muito importante, né? E a ideia desse projeto é essa, né? É fazer com que as pessoas assistam esses filmes, que são os bons filmes, e não grande, o grande número de porcarias que estão por aí hoje em dia, né? E entendam que por que esses filmes são importantes, né? Eu acho que esses apontamentos que nós trouxemos aqui serviram para despertar esse interesse aí, e essas reflexões, né? eu já quero assistir o filme de novo, né? Terminar a conversa que eu tô com vontade de assistir o filme de novo. Não, eu também, Acabei de rever o filme, né? e esse é o papel, né? É para isso que nós estamos aqui, né? Ah, muito obrigado, velho. É isso aí. Abração, né? E até a próxima, né?